Há 700 anos atrás, em um projeto de inquisição, surgiu o termo Baphomet. Baphomet era uma corrupção, foi uma corrupção fonética de Maomé, exatamente, Maomé, o profeta do Islã. Que projeto era esse que rodou esse termo? O projeto que levava os templários a serem acusados pela Inquisição. Mas por que um projeto? Porque foi uma elaboração para levar esses caras ao fim. E precisou-se de algumas coisas para que a Inquisição fosse justificável e eles fossem levados à fogueira, tornassem criminosos perante a sociedade e Deus. Bom, criou-se então uma centelha de ideia, algo que não tem forma, não se estabeleceu uma definição concreta dessa coisa chamada Baphomet. Pois é. O que diziam os documentos da Inquisição, o que os templários foram forçados a falar? Que era um ser que mudava sempre de forma, que negava a Cristo, que eles adoravam e que praticava blasfêmias. Pronto, já tem ali o suficiente para botar todo mundo na fogueira e justificar. Fim desse pessoal. Tá. Primeira vez que aparece o contexto Baphomet. Tempos depois, um ocultista muito famoso chamado Eliphas Levi criou o Baphomet, mas ele não deu forma àquilo que apareceu na Inquisição. Não. Baphomet foi criado por ele como um arquétipo. E o que é um arquétipo? É uma figura que carrega um simbolismo cheio de significado. Igual os arcanos do tarô, as cartas. Cada uma é um arquétipo, cada arquétipo com muitos significados. É um conjunto de simbologia. Bom, Eliphas elaborou aquilo que hoje vemos como um sátiro com corpo feminino, com enormes chifres e chama, com mãozinhas em seus opostos. Tudo isso tem um significado, tudo isso tem um porquê, o qual em seus estudos ele elaborou, descobriu, entendeu e transformou num símbolo, onde ali refletia todo aquele estudo que eles tinham, um estudo que os elevava espiritualmente. E o Baphomet, ele tem esse significado, essa elevação espiritual. Você tem os chifres, que simbolizam inteligência, um poder. Pois é, isso não é novo, não é o Eliphas que elaborou esse significado. Antigamente já haviam as figuras com chifres, já tinham esse significado de poder, uma inteligência superior. Em cima dos chifres tinham que as chamas, tem as chamas, que é a iluminação. E aí a cabeça de bode, o animal, essa versão animalesca do ser. Porém, esse animal tem esses chifres e essas chamas que o tornam algo elevado, ou seja, ele retrata o lado animalesco do ser humano, porém, esse lado é podado, porque ele possui uma inteligência superior e uma iluminação de cima. Em seguida, você tem um corpo feminino. O corpo feminino é o único que consegue gerar. Então você tem ali o que o desenvolvimento, a criação, gerar a partir daquele conhecimento, algo. E aí as mãozinhas, assim em cima como embaixo, princípio hermético, que é um grande foco de estudo deles na época, dos ocultistas. Não tem nenhuma associação com o maligno, com o diabo, nem nada. Para os ocultistas, e elaborado por Eliphas Levi, é um arquétipo de iluminação espiritual, desapego do material e sim elevação espiritual.
E onde que está esse contexto? No pentagrama na testa do bode. O pentagrama não está para baixo, ele está para cima. É o espiritual sobre o material. Então nós temos ali um arquétipo de iluminação. Tudo bem, ele é um pouco assustador, mas ele é assim porque existe um porquê, uma simbologia dele ser composto assim, dessa forma. Não é um Deus, não é uma entidade, é apenas um símbolo que carrega muitos significados dos estudos que os ocultistas tinham. Simples assim. Mas onde, por Deus, está essa coisa de ter associação com o diabo, com o satanismo? Sim, Anton LaVey, o fundador da Igreja Satânica, aderiu do Baphomet também como seu arquétipo, mas ele ressignificou o Baphomet. Baphomet não era mais este ser, vamos dizer assim, para todo mundo entender, o arquétipo, melhor dizendo, de desapego material e evolução espiritual. Não. Ele que trouxe a ideia do pentagrama invertido na cabeça do bode. O Baphomet tem o pentagrama, mas em seu contexto em pé original. Anton inverteu, justamente porque precisava trazer o significado inverso. A ideia não é elevação espiritual, é o apego ao material, é a realização dos desejos, é o reflexo do homem ali, em seu contexto animal, não o evoluído. Lembra dos filmes ou histórias que nós ouvimos de que aqueles que fazem pacto com o diabo querem fama, querem dinheiro, eles querem os desejos, eles têm o luxo deles. No contexto do satanismo, se apega a isso. E o arquétipo, o símbolo que retrata essa realização é o Baphomet com o contexto dele invertido. Os chifres já não é mais inteligência e um poder, é autoridade e independência. Porque com autoridade e independência eu não sirvo a ninguém. A espiritualidade não está sobre mim. A cabeça do bode, o contexto animal, se prevalece disso. O corpo feminino é o valor ao materialismo, ao físico perfeito, esse apego de Vênus, dos desejos. O símbolo, o arquétipo Baphomet, ele é totalmente corrompido. Ele é convertido para o contexto em que eles utilizam, mas originalmente Baphomet nunca foi isso. Mas o satanismo falou bem alto e Baphomet ganhou esta fama deste ser apegado ao material, que antagoniza Deus, porque, lógico, Deus é a espiritualidade suprema. O Baphomet do Satã, não. Terra, materialismo, não tem vínculo lá de cima. O que importa é o desejo dos homens, a sua realização, sua evolução com Deus, jamais. Ligar com Deus, logo o inverso, não. Então houve, sim, uma ressignificação de um arquétipo, o qual não tem sentido nenhum, ligação nenhuma com o maligno, e sim com a evolução do indivíduo e ligação espiritual. O Baphomet, ele é um arquétipo de iluminação interior. Mas o satanista se utiliza deste arquétipo para agarrar os desejos, as vontades materialistas. A forma como ele foi ressignificado, como ele é usado. Em ambos os contextos, ele não é nenhum deus ou entidade. Ele continua sendo uma figura com bastante símbolos, um arquétipo. Porém, é uma bandeira. E a bandeira é estiada, e quem desconhece julga em muitas coisas o que acha que é. E, lógico, aqueles que representam falam muito. Infelizmente, hoje, a voz mais alta não foi dos ocultistas e do seu real significado, e sim da Igreja de Satã, com o seu novo significado sobre Baphomet. Infelizmente, a mentira prevaleceu.